Oi, hoje eu venho trazer para vocês um conto comentado. Esse conto é A Cartomante do Lima Barreto, não é a Cartomante do Machado de Assis, é a Cartomante do Lima Barreto. Eu vou começar, como sempre, com a leitura do conto completo. Ele é um conto bem curtinho e depois a gente passa para os comentários. Vamos começar a Cartomante então? Não havia dúvida que naqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer coisa, logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na saúde pública, mas, assim que obteve um bom pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante. Se não fossem as costuras da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de 2.000 réis, se alcançava a ter na algibeira por vezes, era obtida com o auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos. Queria fugir para bem longe, onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada. Mas como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse a ele, à mulher e aos filhos? Viver assim era terrível, preso à sua vergonha como a uma calceta, sem que nenhum código e juiz tivessem condenado. Que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa deu-lhe mais alento. Se era coisa feita, havia de haver por força quem a desfizesse. Acordou mais alegre, e se não falou à mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Pobre de sua mulher, avelhantada precocemente, trabalhando que nem uma moura, doente, entretanto a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal. Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro, e aquele angustioso lar ia se arrastando, graças aos esforços da esposa. Bem, as coisas iam mudar. Ele iria a uma cartomante e havia de descobrir o que e quem atrasavam a sua vida. Saiu, foi à venda e consultou o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados, mas simpatizou com uma cartomante, cujo anúncio dizia assim: Madame Dadá, sonâmbula, extralúcida, deita as cartas e desfaz toda a espécie de feitiçaria, principalmente a africana, rua, etc. Não quis procurar outra, era aquela, pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo de seu cunhado Castrioto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Arranjou, com o primeiro conhecido que encontrou, o dinheiro necessário e correu depressa para a casa de Madame Dadá. O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria à casa. Compraria um terno para o Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça. E aquela cruciante vida de 5 anos havia de lhe ficar na memória como passageiro pesadelo. Pelo caminho tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de junho. Eram as fisionomias risonhas dos transeuntes, e o mundo, que até ali lhe parecia mau e turvo, repentinamente lhe surgiu claro e doce. Entrou e esperou um pouco com o coração a lhe saltar do peito. O consulente saiu e ele foi afinal à presença da pitonisa. Era sua mulher. Começando então os comentários sobre o conto, eu achei interessante a gente começar relembrando as características do pré-modernismo. O Lima Barreto é um desses autores brasileiros que ficam nesse momento de transição em que o modernismo ainda não se estabeleceu, mas eles também já abandonaram muitas das práticas dos movimentos anteriores, parnasiano, simbolista, realista. São características do pré-modernismo: ruptura com o academicismo, ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, linguagem coloquial e simples, exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade dos personagens, o sertanejo, o caipira e o mulato. Os temas preferenciais, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais.
Quais dessas características do pré-modernismo estão presentes nos textos do Lima Barreto, em especial em A Cartomante? O protagonismo dos desfavorecidos, sem dúvida, aquilo que nós lemos no slide anterior como marginalidade dos personagens. Nesse conto, nós podemos perceber que tanto a esposa quanto o marido são povão, povão mesmo. A linguagem do Lima é uma linguagem coloquial, ele é um autor que escreve para contemporâneos, para a compreensão dos contemporâneos, para a compreensão fácil, inclusive, tanto que tem sempre essa característica, muitos contos têm essa característica no limiar entre o conto e a crônica. Ele é radicalmente contra a elitização da cultura. Uma outra característica do texto dele é a valorização da cultura popular do Rio de Janeiro. Isso fica bem claro quando ele menciona o jogo do bicho, quando ele menciona essa religiosidade misturada ao esoterismo, que era e ainda é característica da espiritualidade do povo brasileiro. Tem um outro conto em que ele menciona que as pessoas vão até os luteranos para fazer estudos bíblicos, vão até os sacerdotes africanos para resolver alguma coisa rapidamente, mas Deus o livre não batizar os filhos na Igreja Católica. É bem curioso isso. E continua, né? E continua. Inclusive com pessoas que são de religião de matriz africana que ainda batizam os filhos na Igreja Católica. Adicionalmente, duas características que estão presentes nesse texto e na obra do Lima, mas que não vêm das características lá do pré-modernismo, são a crítica ao clientelismo e a valorização da mulher. A crítica ao clientelismo, quando o Lima menciona ali que o marido estava para arrumar um pistolão quando tudo mudou. O Lima tem alergia a pessoas sem mérito que conseguem as coisas. E a valorização da mulher fica muito clara nesse conto, ficou muito clara também na Mulher do Anacleto, mas essa valorização ela não vem exatamente de uma identificação com o pensamento feminista. Na verdade, o Lima enxerga a mulher como mais um desvalido para ser representado na arte dele. Ela é mais uma personagem marginalizada que ele representa. Ele percebe que a mulher é um elo ainda mais vulnerável nessa cadeia de exploração em que as pessoas vivem. E nesse conto ficou bastante explícito no texto que todo o mérito da manutenção daquele casamento, da manutenção daquela casa, daquela família, é da mulher, é do trabalho da mulher. Quando nós vimos as características do pré-modernismo, vocês puderam perceber que algumas daquelas características estão presentes também no realismo. Mas tem uma característica do movimento realista que a gente não percebe no texto do Lima. Bom, eu ainda não li tudo do Lima Barreto, tá? Eu li Contos Completos e Clara dos Anjos. Ainda faltam outros romances e novelas. Mas pela leitura dos contos completos, a gente já tem uma boa ideia do texto do autor. Por tudo o que eu li dele até aqui, eu posso dizer para vocês que o texto do Lima não é um texto impessoal. O narrador do Lima não é aquele narrador super objetivo, isento da situação. Muito pelo contrário, a voz do Lima Barreto frequentemente se confunde com a voz do narrador. E nesse sentido é muito fácil de perceber não apenas que o narrador tem um lado, mas de que lado está esse narrador. Nesse conto, o narrador não apenas demonstra os méritos dessa mulher em garantir a sobrevivência daquela família, mas ele também tem para essa personagem um olhar de não julgamento. Se nós formos avaliar de uma forma isenta, bem, ela é uma estelionatária, concordam comigo? Analisando de uma forma impessoal, ela engana os outros para garantir a própria sobrevivência e sobrevivência da sua família. Mas esse não é o olhar do narrador. Muito pelo contrário. Se vocês lerem as entrelinhas, o olhar de julgamento do narrador é para o marido.
Mas como assim o marido é que vai ser julgado? Ele não é um azarado, coitado? Mas será mesmo? Vocês prestaram atenção no dinheiro nesse conto? Vocês prestaram atenção nas ocasiões em que ele teve dinheiro no bolso, no que ele gastou ou pretendeu gastar? A primeira menção a dinheiro fala no jogo do bicho. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou o anterior que dava. A segunda menção a dinheiro fala que ele tem que apelar para a generosidade dos amigos, se submetendo a incontáveis humilhações para conseguir uma nota de R$ 2.000. A terceira menção é quando ele consegue um pouco mais de dinheiro com um amigo, porque ele resolveu fazer o que com o dinheiro e numa cartomante. Uma cartomante conhecida por ele, não. É uma mulher de quem ele nunca ouviu falar, que ele simplesmente abriu o jornal e olhou ali o anúncio e disse: essa aqui. A quarta menção a dinheiro aparece quando ele começa a fazer dentro da cabeça dele planos para quando as coisas voltarem ao normal. A abastança voltaria a casa, compraria um terno para o Zezé e umas botinas para Alice. As botinas podem ser necessárias, apesar de ser Rio de Janeiro, deve ter lama nas ruas quando chove, então botinas necessárias. Mas um terno para o Zezé, que idade tem o Zezé? A gente entende que ele é no máximo um adolescente, ou uma criança um pouco maior, ou um adolescente. Se a tua mulher trabalha incansavelmente, se ela está envelhecida antes do tempo de tanto trabalhar para conseguir manter o lar, será que um terno para uma criança ou um adolescente seria a coisa mais necessária? Eu não sei se vocês percebem a mesma coisa que eu, mas embora o texto diga que há 5 anos o marido não recebia um centavo do trabalho, ainda assim o texto passa a ideia, ou pelo menos passou para mim a ideia, de que provavelmente ele não é uma pessoa com grandes responsabilidades financeiras. Vocês chegaram a perceber que esse texto contém alguns erros? Mais especificamente, um erro, uma rima e uma repetição. A rima é algo muito bem-vindo na poesia, mas na prosa ela soa muito mal. Eu vou mostrar para vocês esses 3 momentos em que esses equívocos acontecem. Preso à sua vergonha como a uma calceta, sem que nenhum código e juiz tivessem condenado. Esse aqui é o errinho mais light, está faltando o objeto direto, sem que nenhum código e juiz o tivessem condenado. A rima a gente percebe nesse momento aqui. Arranjou com o primeiro conhecido que encontrou. E, por fim, a repetição a gente encontra nesse momento aqui. Era o sol muito claro e doce, e o mundo, que até ali lhe aparecia mau e turvo, repentinamente lhe surgia claro e doce. Mas por que eu estou falando nisso? Para esculhambar o Lima? Não, muito pelo contrário. Mas a gente tem que lembrar um pouco da história do Lima, porque a história dele explica essas coisas. O Lima nasceu numa família de agregados, ou seja, pessoas que descendiam de escravos libertos. Na condição de agregada, a mãe do Lima pôde estudar e ela transmitiu para o filho esses valores relativos à educação. O Lima queria estudar. Ele chegou a entrar na Escola Politécnica de Engenharia, mas ele precisou abandonar os estudos para sustentar a família, e era uma família muito gigantesca. Ele vai então trabalhar na Secretaria de Guerra e ele escreve nos momentos, no tempo livre dele. O Lima, inclusive, ele aproveita todos os papéis que são descartados na secretaria porque contém algum erro. E ele utiliza o verso desses papéis e, inclusive, margens. Uma das razões pelas quais os manuscritos dele são difíceis de entender, porque ele escreve até nas margens das folhas, em qualquer cantinho que fica disponível, para vocês verem como ele não tinha recursos para desenvolver a arte da escrita. Além disso, ele também batalhava com alcoolismo e doença mental. O Lima, ele publicou alguns livros em vida, mas ele não tinha a mesma estrutura do Machado de Assis em termos de editora,
de revisão de texto, essas coisas todas. Então, quando a gente compara, por exemplo, o texto do Lima com o texto do Guy de Maupassant, a gente vê que o texto do Guy é um texto impecável. Mas o Guy de Maupassant nasceu numa família bem de vida, estudou, não precisou trabalhar para sustentar ninguém, foi aluno do Flaubert, vivia da escrita e nasceu com talento. Então, assim, quando a gente compara as facilidades que auxiliaram o Guy de Maupassant a desenvolver um talento que ele tinha, bem, ele teve todas as condições. Então, se ele escreve maravilhosamente bem, ele não faz mais que obrigação. Agora, o Lima Barreto, ele escreve contra todas as circunstâncias. Tudo faz com que ele se afaste daquilo ali. Então, quando Lima Barreto escreve um texto genial, é um texto de uma genialidade muito maior do que os outros escritores que não tiveram as mesmas condições. É por isso que eu apontei essas coisas de erros. Esses erros aqui é o tipo do erro que não teria passado se ele tivesse tido um bom editor. Mas, como ele mesmo bancava as publicações dele, ele não pôde contar com uma estrutura editorial adequada para corrigir esse tipo de equívoco. Conforme eu mencionei brevemente antes, o texto deixa bem claro essa união entre a religiosidade e o misticismo na espiritualidade do brasileiro. Isso fica evidente nos anúncios de videntes espíritas teósofos no jornal. Afinal de contas, se tem oferta é porque tem procura. E também fica evidente pelo fato do nosso protagonista temer a magia africana, inclusive mencionando a convicção de que a sua vida estaria sendo trabalhada, entre aspas, pela mandinga de algum preto mina. Mas o que é um preto mina? E o que faz com que o nosso protagonista tenha tanto medo da magia africana? Para responder essas perguntas é necessária uma breve recapitulação histórica. Os primeiros africanos escravizados trazidos para o Brasil eram oriundos do Reino do Congo, na costa oeste da África. Esses africanos, que vieram sobretudo para o trabalho na lavoura canavieira, eles traziam as suas próprias crenças religiosas que não têm a ver com o orixá. As divindades dos povos banto, que é a maioria da população do Reino do Congo, eram os inquices. Lembrando que os angolanos chegam ao Brasil nessa primeira leva, porque grande parte do território que hoje é Angola fazia parte do Reino do Congo. Um pouco mais ao norte, no Golfo da Guiné, aonde hoje fica o Benin e a Nigéria, outros povos estavam passando por um processo de aculturação, e esse processo vai ter repercussões no Brasil. Ao sul do atual Benin ficava o reino do Daomé, e esse reino havia sido invadido pelo reino Yorubá. O reino Yorubá ocupava grande parte da atual Nigéria. As divindades cultuadas pelo povo Fon eram os Voduns. No reino Yorubá, as divindades eram os famosos orixás. Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, os portugueses passam a trazer para o Brasil africanos com experiência na mineração. Em outras palavras, eram africanos que já estavam escravizados lá na África para trabalhar em minas de ouro e de pedras preciosas. E aonde estavam essas minas? No atual Golfo da Guiné, antigamente chamado de Costa da Mina. Na Costa da Mina existe o Castelo de São Jorge da Mina, que funcionava como um entreposto, ou seja, um verdadeiro campo de concentração de africanos que seriam posteriormente comercializados. É incrível, né? Eu sei que é difícil, é impossível a gente julgar o passado com os olhos do presente, mas eles colocaram o nome de um santo super popular. Poxa, São Jorge é um santo amado em tudo que é país católico. Será que os portugueses acharam que São Jorge ia gostar da homenagem? Mas, Audrey, o que tudo isso tem a ver com a espiritualidade do povo brasileiro? Cada uma dessas diferentes etnias africanas
Aqui eu citei só 3, mas são muitas outras. Cada uma dessas diferentes etnias leva para o Brasil a sua cultura, inclusive a sua religião, a sua cultura religiosa. E no Brasil, essas culturas se fundem em várias religiões de matriz africana, influenciadas também pela herança dos povos indígenas e também dos europeus. Quando, no final do século XIX, a escravidão é definitivamente abolida no Brasil, os escravos são largados à própria sorte, sem educação, sem trabalho, sem moradia, sem meios de subsistência. Empurrados para os morros e para as periferias, muitos ex-escravos passam a viver daquele conhecimento que eles tinham dos seus ancestrais, isto é, do serviço mediúnico e religioso. Sendo a religião utilizada como meio de subsistência, se impõe, a partir daí, a cobrança pelos serviços religiosos. E não apenas a cobrança, também é a partir daí que surge aquela ideia de que a religião de matriz africana faz o bem e faz o mal. É por conta de todo esse contexto que o nosso protagonista, quando se encontra numa situação em que nada na vida dele dá certo, o que ele pensa? Não, isso é coisa feita. Isso é a mandinga de algum preto mina, supostamente por encomenda do cunhado que não gostava do casamento dele com a irmã. E também é por conta desse temor de que exista um trabalho, de que exista um feitiço, que a esposa dele, entre os seus atributos na cartomancia, ela menciona a quebra de feitiçaria africana. Gente, não esqueçam que esse resumo histórico que eu fiz agora nada mais é que um resumo. É impossível sintetizar mais de 3 séculos de história em poucos minutos e eu também não quis me estender muito nesse detalhamento. Mas para que vocês tenham uma ideia, esse é um mapa que saiu na Folha de São Paulo em 2001. Aliás, 2001 não, 2004. E ele mostra as várias regiões africanas de onde saíram seres humanos para serem escravizados, espoliados de toda a sua vida e para serem comercializados através do Atlântico. Nesse mapa também aparecem os percentuais, então vocês vão poder confirmar que, embora eu tenha feito um breve resumo, a grande maioria dos escravizados que chegaram ao Brasil vieram do Reino do Congo e da Costa da Mina. Chegamos então ao fim de mais um conto comentado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse conto do Lima Barreto. Se vocês já conheciam esse conto, o que vocês já leram dele. Eu recomendo muito o Lima Barreto, viu? Às vezes a gente cansa porque ele é meio repetitivo nos temas. Mas ele, quando acerta, ele acerta em cheio. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.